Bem, a minha militância, vamos dizer, política, no sentido amplo da palavra, se inicia com o meu ingresso na JEC, que é um dos movimentos da ação católica, quando eu tinha 13 anos, isso aí em 1959, em Belo Horizonte. E já naquela época, a JEC e a JUC tinham um caráter progressista e atuavam em aliança com os comunistas, contra os líderes estudantis conservadores, que defendiam, por exemplo, a escola particular, e nós defendíamos a escola pública. Bem, fiz uma certa, vamos dizer assim, carreira na JEC, em Minas. Em 1961, eu fui eleito primeiro vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas, a UMES, de Belo Horizonte. E a primeira vez que eu enfrentei uma repressão policial foi exatamente em 25 de agosto de 61, quando o presidente Jânio Quadros renunciou. E eu fui para a rua, como líder estudantil, mobilizar os estudantes para, primeiro, que ele voltasse ao governo, e segundo, para que não houvesse golpe militar. Em 1962, eu fui indicado para a direção nacional da JEC, no Rio, então me mudei de Belo Horizonte para o Rio, e fiquei no Rio 3 anos, 62, 3 e 4, sendo que os 2 primeiros anos como dirigente nacional da JEC, e portanto eu viajei o país inteiro nesses 2 anos. É impressionante, né? Quando eu penso isso, 17, 18, 19 anos, né? Quando eu vejo um garoto dessa idade hoje, o mais impressionante era a pedagogia dos padres que acompanhavam a ação católica, que eles faziam questão que nós fôssemos os protagonistas do movimento. Não eram eles, eram nós que fazíamos, né? Coisa impressionante, eu fico assim. E com 20 anos eu fui para, em 64, eu fui para a direção nacional da ação católica. Aí pegava todo o A, E, I, O, U, JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, né? Como a ação popular, que era um movimento de esquerda, havia nascido da JUC, e para houve o golpe em 1 de abril de 64, e para a repressão não havia diferença entre AC e AP, Ação Católica e Ação Popular. Até porque, de fato, muitos militantes da Ação Católica eram militantes da Ação Popular, inclusive um deles, o Betinho, né, que veio da JUC, que foi o fundador da Ação Popular. Havia exceções, como o José Serra, que era da AP, mas nunca foi da AC. Não havia essas exceções. O fato é que em junho, 6 de junho de 64, o apartamento no qual vivíamos a direção nacional da JEC e a direção nacional da JUC foi invadido pelo Serviço Secreto da Marinha. Então, fomos presos, ficamos uma semana presos na Marinha, depois de torturados, interrogados. E depois ficamos um período, uns 15 dias, em prisão domiciliar, mas por força da influência do cardeal do Rio, Dom Jaime de Barros Câmara, não houve processo, enfim, nós fomos soltos e não houve mais processo. Nesse período eu já tinha entrado na faculdade de jornalismo. Em 64 eu fiz vestibular, fui aprovado no Rio, e estudava jornalismo e tinha essa inquietação vocacional, porque os frades dominicanos eram os assessores, a gente chamava de assistente da JEC e da JUC, e isso nos causava admiração e ao mesmo tempo, quem sabe, Deus, né, espera de mim que siga o mesmo caminho. Então, eu fiquei com essa inquietação e em 65 eu decido ingressar nos dominicanos, até um pouco com essa ideia de que eu não quero chegar aos 40 anos e pensar que Deus queria que eu seguisse esse caminho, eu não tive coragem, então eu vou entrar para sair. Ou seja, eu vou tirar ali. São 51 anos. Né?
Enfim, aí entrei, fui para Belo Horizonte de novo, onde ficava um período inicial, quando todos aqueles que entram, chamado noviciado, né, que era um período naquela época bastante recluso, hoje já não é tão assim. E em 66 eu vim para São Paulo, aqui atrás onde tem essa escola, não tem nada a ver com a gente, mas tem um prédio, era o conventão dos dominicanos. Aí hoje aqui nós somos 6 frases, ali eram 60. Né? E vim para cá, em São Paulo, uma enorme ebulição. Então vim para cá para estudar filosofia e também entrei na USP para estudar antropologia. E concluiu o curso de jornalismo na... Não, fechei matrícula. É uma tradição dos dominicanos no Brasil não ter bens que produzam renda. Hoje nós temos antigos conventos que estão alugados, como essa escola. Né? Mas naquela época não tínhamos nada, claro, não tinha nada. Já tivemos a oportunidade, quando a PUC foi fundada aqui, o cardeal nos ofereceu, como a PUC do Rio é dos jesuítas. Nunca quisemos ter escola, até tem uma escola aqui chamada São Domingos, que muita gente pensa que tem a ver com não tem a ver nada, apenas, né, por ser a paróquia de São Domingos, eles fizeram o nome também. Então todo frade, mesmo estudante inicial na filosofia, como eu era, tinha que buscar um trabalho, né, viver do seu trabalho. Até hoje nós temos essa mística. Exceto aqueles que são doentes ou idosos ou têm uma função interna que os impede de ter uma atividade. E como os dominicanos fundaram o primeiro tabloide de esquerda e de expressão nacional, que foi o jornal Brasil Urgente, foi o Carlos Josafá, que com o golpe foi fechado, e o Frei Carlos teve que se exilar. Porém, jornalistas que trabalhavam no Brasil Urgente, como o psicanalista e escritor Roberto Freire, frequentava muito o convento, depois foi trabalhar na revista mais importante do Brasil, que era o lugar onde todo jornalista almejava concluir a sua carreira, A Realidade, onde eu iniciei a minha atividade jornalística. Então fui para trabalhar na Realidade. E Vera, eu não sei te dizer, eu digo isso para os amigos, o Zueni fez aquele livro em 1968, o ano que não terminou, eu diria que em 1967, 68, os anos que eu não dormi. Por quê? Muita atividade. Eu estudava filosofia, eu estudava antropologia, eu trabalhava primeiro na Realidade, depois eu fui para o jornal Folha da Tarde, e lá eu era repórter, depois virei chefe de reportagem. E em 67, o Zé Celso Martins Correia me convida para ser assistente de direção na montagem do Rei da Vela. Então, eu de fato não tenho ideia de como eu dormia nesses 2 anos. E além de toda essa atividade, eu comecei a me meter na subversão. Foi quando os americanos contatados por Marighella, isso eu falo em detalhes no meu livro Batismo de Sangue, que até virou filme, dirigido pelo Elvésio Paton. E então nós começamos a constituir aqui um grupo de apoio aos guerrilheiros urbanos, né, comandados pelo Carlos Marighella. Em 69, porque a repressão estava se intensificando muito aqui em São Paulo, ficado às 5, né, em dezembro de 68, a Folha da Tarde foi todo mundo mandado embora de um jornal, vamos chamar assim, de esquerda na época, porque fazia concorrência com o Jornal da Tarde, e por isso ela tinha um caráter progressista, que o Jornal da Tarde era conservador. A Folha da Tarde virou um jornal não só de direita, como um jornal diretamente controlado pela polícia, policiais foram trabalhar na redação. E eu estava me preparando para estudar teologia na Alemanha, aí resolvi fazer um período até para aprender o idioma e me aclimatar com os jesuítas no Rio Grande do Sul e sair um pouco de São Paulo. Então Marighella me pediu
para de lá coordenar o esquema de fronteira que permitia a guerrilheiros procurados sair pela fronteira do Brasil, do Rio Grande do Sul especificamente, com a Argentina e Uruguai, clandestinamente. Eu fui, fiz esse trabalho, passei umas 10, 11 pessoas, não me lembro exatamente quantas, principalmente o sequestrador do embaixador americano, que aconteceu em setembro de 69. E em novembro de 69, o Grupo Dominicano de Apoio Marighella foi descoberto. Então vários de nós fomos presos. E eu fui o último a ser preso, no dia 9 de novembro de 69, no Rio Grande do Sul. Um mês depois me trouxeram para cá e fiquei 4 anos preso. Então isso tudo, eu posso até depois, se você quer, te dar livro, porque não dá para contar tudo isso aqui numa entrevista. Mas está no meu livro Cartas da Prisão, Diário de Fernando, eu tenho vários livros sobre esse período. Então, fiquei, eu e outros frades, ficamos 4 anos, 2 anos entre os presos políticos e 2 anos entre os presos comuns, que é um caso excepcional também. A repressão nos tirou do meio dos políticos e passou para os comuns. Quando eu saio da prisão em fim de 73, eu tenho a opção de a pressão muito grande dos frades, da família e da própria repressão de ir embora do país, né? Aquela coisa já sofreu muito, não sei o quê, vai embora, vai estudar, vai completar os estudos, porque tudo foi interrompido com esse processo, né? Tanto que eu, do ponto de vista acadêmico, não tenho nenhuma formalidade, né? Ou é honorífico, como o doutor honoris causa, ou é amador, mas não tem titularidades por causa desse período todo. Mas eu tomei uma opção, fiz uma opção arriscada, hoje, como nada me aconteceu, eu diria que valeu a pena, que foi, em vez de sair do Brasil, e morar num lugar que não era tão quente do ponto de vista da atuação anti-ditadura, e ao mesmo tempo que me permitisse ter um mergulho no meio do povão. E fui morar 5 anos numa favela no Espírito Santo, em Vitória. 73 a... 74, fevereiro de 74, até fim de 79. Então fiquei aí fazendo trabalho de comunidades eclesiais de base. Então todo esse processo da teologia da libertação e ao mesmo tempo viajava muito pelo Brasil para assessorar outras dioceses nesse trabalho de comunidades eclesiais de base. E no caso específico das comunidades, ela serviu de base não só para formação, né, mas também como um refúgio de determinadas... E muitos militantes do meio popular, porque os de classe média podiam ir para a Europa, exilados e tal, mas do meio popular muitos hibernaram nas sedes, muitos. E isso fez com que elas, que nasceram com caráter clerical, não diria conservador, mas clerical, acabassem tendo um caráter progressista, né? Certo. E, então fui fazer esse trabalho, e fim de 79 eu já estava ligado aqui a uma equipe de educação popular, do Instituto Sede Sapiência, e vim para São Paulo, voltei para São Paulo, e onde eu estou até hoje, eu voltei aqui e moro desde sempre, né? Desde que eu retornei. E fui trabalhar no ABC com a pastoral operária. Então todo o meu vínculo com a fundação da CUT, a trajetória do PT, embora eu nunca tenha sido militante partidário, nunca me filiei a partido nenhum, né? Hoje até estava almoçando com um casal amigo, Pedro Joanil escreveu que eu tinha participado, lembra de mim, na fundação do PT. Eu não participei da fundação do PT, eu não estava lá. Podia até ter ido como, né, espectador. A memória, depois de um certo momento, ela nos trai, né? Mas nem isso aconteceu. Mas eu acompanhei de perto porque toda essa liderança que fundou o PT e CUT eu conheci lá na base do ABC, nesses 22 anos que fiquei lá, né, de 79 até 2002.
seguinte, na verdade isso vem lá da ação católica, de que o grande pecado é o pecado social. Né? Se existe prostituta, não é porque as mulheres não têm moral, é porque existe uma estrutura que leva mulheres à prostituição. Se existe narcotráfico, não é porque o sujeito é mau caráter, é porque tem uma estrutura. Isso já a ação católica nos incutiu lá atrás, né? Enquanto ainda havia um setor da igreja que até era majoritário, né, que dizia, não, pecado é se masturbar, pecado é ter mau pensamento, então, e a ação católica não, pecado é a injustiça, a opressão, a desigualdade social, isso que é pecado, né? Então, abria a cabeça da gente, isso já me levava a essa questão da militância, uma militância política de esquerda, desde muito cedo, e aquela coisa da minha geração que era empolgada com o sonho do socialismo. Né? A gente achava que realmente a realização da felicidade na Terra seria uma sociedade socialista, etc. Isso nos levou a descobrir o marxismo. Nunca tivemos crise de fé por causa disso, porque nós aprendemos um viés do marxismo como método de análise da realidade, não como uma filosofia, uma metafísica, uma nova metafísica, vamos dizer assim. Então não havia essa incompatibilidade, que foi uma grande surpresa para muitos comunistas, principalmente quando eu tive longo tempo na cadeia com eles, né? Porque eles achavam que, na medida em que para eles era absolutamente impensável você ser marxista e ter fé. Então, quando descobriram que quem tem fé e também assume o marxismo, foi um impacto enorme, muito grande. E, porque, na verdade, para muitos deles, o marxismo era uma nova forma de religião. Né? Era uma coisa assim que tinha que ter uma visão totalizante. Podia... Bem, aí então os valores é isso, né? De defender o direito dos pobres, só que por força de uma geração, nós éramos aqueles que iam libertar os pobres. E na prisão a gente faz autocrítica e fala, não, os pobres é que têm que se libertar. E Paulo Freire teve um papel muito importante. Por isso é que quando eu saio da prisão eu vou trabalhar com a educação popular. Né? Porque quando o PT foi fundado, a esquerda tradicional brasileira ficou indignada, porque a vanguarda do proletariado sempre foram nós, pequenos burgueses. E como é que agora os proletários ousam querer ser a sua própria vanguarda? Um pouco, estou caricaturando, mas havia um pouco essa reação. Né? Então, por isso é que veio aquela onda da opção pelos pobres. E eu vou morar em favela, porque onde estão os pobres? Estão lá, eu tenho que ir para lá. Eu tenho que estar com eles, vivendo com eles, só assim eu vou conseguir que eles sejam protagonistas do seu processo libertador. E essa experiência foi positiva? Foi extremamente positiva, sim. De formar lideranças? Ah, sim, extremamente, tanto lá quanto na pastoral operária. Muito positivo, muito positivo. Sabe? Imagina quanta gente boa a gente formou aí, ajudou a formar. Muito positivo. Pena que essa experiência não exista hoje, né? Essa é uma das questões. Essa é uma das questões. Claro, aí tem um estudo que foi publicado na REB, que é a Revista Eclesiástica Brasileira das Vozes, que é a principal revista da Igreja Católica, eu não me lembro se em 2013 ou 2014, também não sei mais nenhuma referência, tenho que pesquisar, que mostra uma coisa curiosa, que é no pontificado de João Paulo II que começa a ver o crescimento das igrejas evangélicas do Brasil por causa do esvaziamento das sedes. Como ele não apoia as sedes e começa a aposentar os bispos progressistas que apoiavam e nomear padres conservadores que não tinham nenhuma simpatia, os pobres já não se sentiam vontade na Igreja Católica, foram parar nas evangélicas. Né?
Então acho que essa é uma questão. A outra questão é que começa um processo de neoliberalismo, a partir dos anos 90, que leva a essa cultura consumista e, portanto, aquilo que era a teologia da libertação, que foi tão efetiva enquanto havia uma ditadura, passa a ser substituída pela teologia da prosperidade. Ou seja, agora eu quero cuidar da minha boa vida. A individualidade. A individualidade, exatamente. Então são fenômenos, quer dizer, o fenômeno da modernidade, mas acrescido ou tonificado pelo neoliberalismo. Então as pessoas vão para a igreja evangélica porque a igreja evangélica ela melhora a minha vida, né? Melhora a minha vida e ao mesmo tempo eu não preciso estar assumindo riscos de engajamentos políticos, porque na verdade tem um engajamento político, mas é aquela política do apoio, não a política do protagonismo, né? O protagonista é o pastor que é candidato. Em relação à representação dos evangélicos, quantos? Tem mais de 50 parlamentares evangélicos. Exato, tem uma grande bancada. No Congresso Nacional. É isso mesmo. Então a gente vê essa aproximação dos evangélicos e a política. É uma plataforma ideológica política completamente diferente. Exato. O Papa Francisco é uma novidade, é um milagre na igreja e, de fato, depois de 34 anos pontificados relativamente conservadores, né, do João Paulo II, do Bento XVI, vem esse fenômeno de um homem progressista, aberto, totalmente identificado com a teologia da libertação. Agora, nós temos hoje uma igreja que é um corpo relativamente conservador com uma cabeça progressista. Ainda não houve tempo de mudar isso. Como a igreja piramidal, a maioria dos bispos ainda são bispos moderados ou conservadores. São raros os bispos progressistas como havia nos anos 70, 80, até os anos 90. Então nós estamos vivendo uma mutação muito promissora na igreja, mas lenta, porque a igreja é um paquiderme. Então a gente está nesse processo na expectativa de quanto tempo ele vai viver e que mudança. Eu vejo que não há formação. O que foi muito moda nos anos 60 até os anos 90, chamado trabalho de base, praticamente hoje não se faz trabalho de base. O trabalho de base era essa, não só a inserção de militantes políticos no meio popular, como a disseminação por todo o Brasil de ferramentas metodológicas para a formação de militantes populares. Esse papel foi cumprido principalmente pelas equipes de educação popular como o CEPIS, o Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapiência, onde eu trabalhei 15 anos. Isso hoje praticamente não existe. Ou seja, não há, com exceção do MST, que tem a Escola Florestan Fernandes, e que além disso, nos seus assentamentos, ele faz trabalho de formação política, mas os partidos chamados de esquerdas não fazem, a igreja não faz. Eu me lembro, nos anos 80, 90, era uma agenda intensa de encontros diocesanos, de sedes, etc. Então, o que existe hoje é muito incipiente. Existe, por exemplo, agora, no dia 21 de abril, em Campina Grande, vai ter o 6º, 7º, 8º, não me lembro, encontro do Movimento Nacional de Fé e Política. Mas é um encontro, assim, um grande happening, um grande momento, mas não é algo formativo, como a gente tinha nos anos passados, nas décadas passadas.
Resultado é que somos todos daquela geração, todos de cabelo branco, né? E não estamos deixando uma geração mais jovem capaz de avançar nesse protagonismo. Essa é uma falha grave que cometemos e que temos que fazer autocrítica. Nós não abandonamos completamente o trabalho de base. Novas formas de... Que motivos que você identifica desse abandono? Eu acho que tem vários motivos. Primeiro, com a surpreendente rapidez com que chegamos a estruturas de governo, o fato, por exemplo, do PT muito rapidamente ocupar espaços em prefeituras, governos de estados e depois da presidência da República, a gente teve que fazer do limão a limonada, né? Teve que chamar todo esse pessoal aí que era confiável, que era companheiro, que tinha uma afinidade ideológica, para ocupar funções. E com isso nós nos descolamos da base. Muitos se descolaram da base, a ponto de descolar tanto que alguns viraram excelência, né? Tornaram muito ricos, enfim. Hoje até tem vergonha de falar em socialismo, em mudança de estrutura, etc. Aceitaram alianças promíscuas. Aí é todo um processo que tem que ser profundamente analisado, mas o fato é que houve um descolamento, um certo setor dessa esquerda de origem popular foi efetivamente cooptado pelo neoliberalismo e hoje são muito raros aqueles que ainda se preocupam a ter um trabalho de base, né? Ir para a periferia no fim de semana, fazer reunião com o pessoal do centro comunitário, da pastoral operária, da pastoral popular, ou enfim, de um grupo sindical, um grupo do sem teto, né? Um clube de mães. Isso é muito raro hoje, infelizmente. Bem, eu acho que existe um líder político que é aquele líder de base que consegue ser junto às suas bases aquilo que o Gramsci chamava de intelectual orgânico, porque ele consegue sistematizar o sentimento da base, as intuições da base, ele consegue dar uma visibilidade conceitual aquilo que eles têm como anseio, mas não sabem conceitualizar, organizar. Esse é um líder, muitas vezes absolutamente anônimo, ninguém conhecido, com um grau de escolaridade às vezes pequeno, mas é uma pessoa muito inteligente que consegue ser isso. Existem outros que são líderes que começaram por aí e ganharam amplitude midiática. Então se transformaram, por exemplo, o MST tem inúmeros João Pedro Stedley, que eu conheço lá dentro, né? Eu sempre assessorei o MST, mas por opção deles o midiático é o João Pedro Stedley. Então mas quem olha de fora pensa que o MST só tem aquele líder, né? Tem outros. Então eu acho que são dois tipos, quer dizer, é o mesmo líder, só que um líder ele só consegue ter vínculo direto com a sua base e o outro líder consegue ter vínculo, além da sua base, com outros setores da população, graças a esse leque que a mídia abre para ele, né? Então ele tem uma amplitude maior na difusão das suas ideias, dos seus valores, das suas posturas. Olha, se há algo que a Igreja Católica é absolutamente incompetente, é lidar com a mídia. Então ela tem uma mídia própria, que não tem audiência quase, né? Já teve quando o Brasil era hegemonicamente católico, e não havia grandes veículos competindo, mas hoje não tem mais. Eu lembro na minha infância em Belo Horizonte,
Havia 2 jornais de Minas, o Estado de Minas, que era o do Chateaubriand, e o Diário Católico, chamava O Diário, não tinha o adjetivo católico, mas era, obviamente, um jornal que tinha por trás a Igreja Católica. Isso hoje não existe mais, né? Os capuchinhos tinham uma televisão de grande alcance no Rio Grande do Sul, não existe mais. Então, a Igreja Católica, especificamente a católica, não sabe, na minha opinião, lidar com a mídia, né? Sobretudo com a mídia profana. Mesmo, por exemplo, você vê a habilidade das igrejas evangélicas, que chegam a ter programas de horas na televisão com grande audiência. A Igreja Católica não consegue isso, né? E claro, eu poderia, como jornalista e como frade católico, analisar as razões, o problema da linguagem, o problema do clericalismo, né? O problema, sabe, da infantilização de muitos padres, porque se você pensar quantos pastores são midiáticos no Brasil, inúmeros. Agora, quantos padres? Fora os cantores, né? Fora os cantores, você não tem padre midiático. Por quê? Porque o bispo não deixa o padre, ou o padre só sabe falar de religião. Eu sou um dos poucos, assim, que faço parte da estrutura, vamos chamar, embora não seja padre, né? Sou só religioso, clerical da igreja, com acesso a jornais como o Globo, a Folha, sabe? Não vou na televisão porque não quero. Porque, né, se eu quisesse, teria espaço na TV, mas eu não gosto. Mas eu fico muito constrangido, eu fico muito chateado, porque eu gostaria que outros colegas meus tivessem esse acesso, mas não tem. Ou porque não tem, né, são monotemáticos, quer dizer, só saberiam, você não pode... O último artigo na Folha que eu publiquei no mês passado foi sobre o caso da Samarco, né, lá. Então, tem gente que fala, ser frade escrevendo sobre Samarco. Claro, eu escrevo sobre a questão da justiça, são os valores evangélicos para mim, não é ficar só falando de Jesus, Maria e José, né, no artigo, né? Mas tem, infelizmente, muitos padres que não foram formados para ter esse profissionalismo na mídia. Então, eles são muito bons, vão falar de Jesus, Maria e José, mas mudou a pauta, eles já ficam perdidos, porque não são ligados, não têm o hábito nem de ler jornal todo dia, essas coisas. Em relação à internet, não poderia ser um canal de expressão? Não a internet é um canal de expressão, mas a internet, o problema, volto a dizer, o problema é que o pessoal da Igreja Católica que usa a internet fala nós para nós. Você tem uma série de blogs, sites, não sei o quê, que são católicos na internet, né? Um mais conservador, outro menos, outro do padre fulano, que é midiático, mas é nós com nós. Quer dizer, você não tem uma mídia em que um professor universitário de formação marxista fala, não, vou consultar esse blog aqui da Igreja Católica, que talvez tenha coisa interessante. Difícil, só aquele que não é católico, é luterano, né? O HUS, né? Você conhece aquele blog como é que chama? É da Igreja Luterana no Rio Grande do Sul. Eu não estou sabendo, não lembro agora se é HUS e não deu um branco agora. Mas é excelente. Tem de São Leopoldo, né? Esse é muito interessante, porque eles pegam assim um tema, por exemplo, agora a crise política do Brasil, fazem um trabalho com vários analistas, sabe? Uma ótica muito esclarecedora. Aí depois pegam o tema, o medo, aí secam aquilo. São muito, mas não são católicos, são luteranos. Quer dizer, eles convidam gente de todas as tendências, mas dentro de um enfoque crítico, progressista. Quer dizer, no fundo, então, não é só o poder de comunicar, mas é a formação, diversidade temática de questões da sociedade para, né, comunicar a partir da perspectiva religiosa. É isso que o senhor acha que está faltando? Que falta muito.
na Igreja Católica. A Igreja Católica... Que sempre teve, né? Pois é, mas eu estava dizendo aqui, antes de você chegar aqui, com o pontificado João Paulo II e Bento XVI, houve um conservadorismo que na formação do clero leva uma certa infantilização. Quer dizer, o padre é padre, mas ele é só padre. Aliás, ele é padre 25 horas por dia, né? Ele não consegue ser o João, o Pedro, que exerce o sacerdócio. E aí ele é ortofônico, no sentido assim, você pergunta o que ele acha do casamento gay, sabe? Ele vai dizer o que o bispo acha, ele não vai dizer o que ele acha, porque ele tem que achar o que o bispo acha, o que o Papa acha, enfim. Ele não consegue ter pensamento próprio. Esse é um problema sério da formação. A gente até brinca aqui na intimidade que tem muitos seminaristas que estão mais interessados em aprender violão do que teologia. Né? Tem mais sucesso. Tem mais sucesso. Eu acho que houve um desgaste muito grande do processo político brasileiro que eu analiso num livro chamado Mosca Azul, né, que eu fiz quando saí do governo. Porque havia toda uma proposta da esquerda de horizonte socialista e mudança de estrutura. Isso foi banalizado pela promiscuidade das alianças estabelecidas. E agora nós estamos vendo a consequência disso. Hoje, com perdão, pode parecer cabotino, né, mas eu tenho muitos amigos que não gostaram do Mosca Azul na época, achando que eu fui duro, e hoje falam que foi um livro profético, né? Porque eu dizia, olha, se o caminho vai por aí, vai ser um desastre. O desastre agora está aparecendo, porque não tem como você ser de esquerda querendo agradar a direita. Não tem como. Quer dizer, o pote de ferro quebra o pote de barro, diz a Bíblia, né? E nesse caso, essa proximidade, essa aliança, esses braços dados aí com os setores da direita levaram à descaracterização dessas lideranças que eram chamadas de esquerda. Hoje mesmo a agência France Press me ligou, né, falou, né, como é que a esquerda está sentindo? Como é que esquerda? Não vejo mais a esquerda, né? Hoje todo mundo tem medo, pudor de falar de socialismo, né? Não, socialismo, como se, né, eu não posso nem dizer, confundir a igreja com a Inquisição, como não posso confundir o socialismo com aquilo que caiu na Europa, né? O projeto socialista, ele pode ter sido historicamente equivocado aqui e ali, mas ele em si, de que o social tem predominância sobre o capital, né? Na verdade nós estamos numa época que essa dualidade existe. O capitalismo, ele é etimologicamente óbvio, né? O capital está acima dos direitos humanos. E no socialismo, como você vai em Cuba, que eu vou com frequência, o social está por cima dos interesses do capital. Então isso realmente é outra postura. E a gente não tem hoje lideranças políticas no Brasil, tem exceções. Alguns militantes, dirigentes do PSOL, como Chico Alencar, Marcelo Freixo, né? Uma pessoa como Luiz Erundina, existem exceções, onde Alessandro Molon, mas são raridades no mundo político, com coerência, com ética e com postura progressista pós-capitalista. Né? E em termos de movimento, só tem um movimento sem terra. Não, eu acho que essa é a proposta do PSOL, né? Se vai conseguir, um partido novo, está ainda na sua infância, está em crescimento, não é fácil, né? Vai depender muito da capacidade deles manterem vínculo com os setores populares, porque eu considero que é quase impossível alguém ser de esquerda inteira sem ter vínculo efetivo e afetivo com os setores populares, né? E ao mesmo tempo a emulação ideológica permanente. Se eles conseguirem essas duas
ferramentas, esses dois ingredientes, eles vão conseguir ser um partido revolucionário, não no sentido de luta armada, mas no sentido de mudança estrutural, né, de um projeto socialista. Ainda é cedo, mas por enquanto eu, por exemplo, hoje sou eleitor do PSOL. Eu fiquei feliz que acabo de saber que a Erundina entrou no PSOL. Né? Então eu sou eleitor do PSOL. Agora, tudo tem suas contradições, vamos ver se eles conseguem, quando chegarem, né? Porque o PT também era muito progressista enquanto não chegou a ocupar prefeituras, governo de estado, etc. Então o teste é quando você tem a caneta na mão. Veja, eu não vejo possibilidade de mudança social sem movimentos populares. E hoje existem vários movimentos populares no Brasil, mas com força política eu só vejo dois. O MST, em âmbito nacional, e aqui em âmbito mais estrito, São Paulo e alguns poucos estados, o MS de teto, né? Movimento Sem Teto, liderado pelo Guilherme Boulos. Não sei se vocês entrevistaram o Boulos. Ele está na agenda. Eu gosto muito dele, a gente é amigo. Tá? Então, eu só vejo isso. A minha previsão é que nós estamos caminhando hoje até todo domingo eu escrevo no jornal de Belo Horizonte, e de ontem era do Estado de Direito ao Estado da direita. Eu acho que nós estamos caminhando para o Estado da direita. E ontem a passeata, para mim, comprova isso. Por quê? Porque quando você tem uma passeata que não tem um partido, quer dizer, até os líderes partidários lá foram rechaçados, não tem um orador, não tem uma proposta, mas tem um imenso protesto, isso é caldo de cultura para o fascismo. Isso é caldo de cultura para o fascismo. De repente, eles estão buscando um salvador da pátria. E a gente já viu esse filme, né, chamado, intitulado Caçador de Marajá. E, então, de repente, em Brasília foi ovacionado o Bolsonaro. Então, né, ontem tinha gente fazendo gesto nazista na Avenida Paulista e tal. O fato de não ter proposta, só ter protesto, isso me preocupa muito. Agora, culpa de quem? Culpa de 12 anos de PT que não politizou a nação. O PT não fez um trabalho político, devia ter feito, coerente com o político de ser o partido que vai organizar a classe trabalhadora, né? Eu diria, o partido que vai organizar o povão brasileiro. E, ao mesmo tempo, fez uma política de facilitar à nação o acesso primeiro aos bens pessoais. Uso muito essa imagem que você vai num barraco de favela, a família está lá dentro tem TV a cores, celular, computador, linha branca que foi desonerada, e de repente tem um carrinho, né, aquele crédito 90 meses, lá no pé do morro. Mas a família continua na favela, não tem moradia, não tem saneamento, não tem educação, não tem saúde, não tem transporte coletivo, não tem segurança. Então, o PT devia ter feito o contrário. Primeiro investir nos bens sociais, porque isso, como aconteceu na Europa no início do século XX, levou as pessoas aos bens pessoais. E com isso se criou uma nação de consumistas e não de cidadãos. E as pessoas estão com muita raiva, porque quando você não tem um universo, um horizonte histórico na política, o racional baixa para o emocional. É a mesma coisa com um casal que perdeu a perspectiva da vida a dois, e aí começa a discutir. Essa discussão não leva a nada. A nada. A mulher fica calada, porque né, é um desgaste terrível, porque não tem mais a perspectiva. E o Brasil está assim hoje. As pessoas estão raivosas porque não podem mais viajar de avião, passar férias em Miami, ir para o shopping e voltar com a sacola cheia, como podiam nos 2 primeiros mandatos do Lula e no primeiro da Dilma. Agora acabou. Agora acabou porque o governo fez uma política econômica que não criou sustentabilidade. Quer dizer, eu, quando vocês também na escola primária, aprendendo que o Brasil, na colônia, exportava matéria-prima, café, cana, minério, não sei o que, e até hoje é assim.
Até hoje, com esse enorme mercado interno de 205 milhões de pessoas, a gente não conseguiu criar um mínimo de sustentabilidade a partir desse mercado. Essa é a minha opinião. Eu não sou muito otimista nesse momento, quer dizer, realmente é imprevisível o que vai acontecer. Se a Dilma não renunciar, se o impeachment, mas o impeachment comandado por Eduardo Cunha, que vai ser na chapa dos dois e ele vira presidente, parece piada, mas é trágico, né? É trágico. Né? E é um processo que pode demorar bastante tempo. Pois é, pelo menos ele vira presidente durante 3 meses, né? Porque se for esse ano tem eleição direta, se não for, é eleição indireta. E o desgaste social e a polarização que tem levado já... E eu acho que essa polarização vai ser mais radical nas eleições municipais. Por quê? Porque hoje você tem a passeata, vamos chamar, da direita ontem, né, e da esquerda, burramente, de novo, feita durante a semana. Por que não faz no domingo? Sabe? Que não atrapalha o trânsito, as pessoas podem ir, não tem que ficar no trabalho. Enfim, mas eu não entendo isso aí. O problema é que nas eleições municipais, os candidatos do PT, seja prefeito, seja vereador, tem que dar cara na rua. Né? E aí é que a pauleira vai ser grande. E embola a discussão de impeachment com a discussão exatamente. eleitoral.